Muito bem-vindos a mais um debate da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na sala de âmbito cultural do El Corte Inglês. Vamos falar hoje sobre cibersegurança, ou seja, vamos falar sobre a atualidade máxima. Para isso está connosco o autor do ensaio mais recente, Cibersegurança, Pedro Veiga, e também José Triboulet, ex-presidente do INESC. Já vão os dois ser devidamente apresentados. Vamos conversar sobre algo que o cidadão comum, na maioria, talvez não entenda o que é ou a sua dimensão total, não é? Eu não sei o que é que o motivou a escrever o ensaio, se foi arrumar os seus conhecimentos técnicos, se foi dirigir-se ao público em comum, como é que pensou, antes de mais, o público deste ensaio? Bem, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos e a organização do evento, ao El Corte Inglês que nos está a acolher, ao professor Triboulet, que está aqui ao meu lado e com que trabalho há muitos anos, éramos os dois novos, ele um bocadinho mais velho que eu. Eram mais novos? Já era na altura. O livro, portanto, eu quando me apresentei, tentei, porque foi algo que eu sempre segui, contribuir para a literacia digital dos portugueses. Eu não fui um professor universitário com carreira standard, portanto, tive a minha carreira académica, escrevia papers, enviava para revisão, eram publicados em revistas ou ia apresentá-los a conferências, mas eu sempre ensinei a fazer algo um bocadinho diferente, até porque fui presidente da FCCN muitos anos, que ligou as escolas e as universidades à internet. Também fui gestor do programa Sociedade da Informação, que lançou a iniciativa Cidades Digitais. E, no meu dia-a-dia, constatava que a literacia digital dos portugueses é muito baixa. Mas, ao mesmo tempo, também foi presidente, enfim, coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Isso foi outro plano, isso não é? foi um bocadinho mais tarde e algo que não correu bem. Pronto. Eu digo parcialmente isso no livro e posso explicar mais à frente porque é que eu acho que não correu bem. Mas vamos então continuar. Portanto, comecei a escrever o livro e estava a escrever um livro que interrompi parcialmente, já tem umas 300 e tal páginas. Quando recebi um desafio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, por recomendação da professora Luísa Loura, que pertence ao Conselho de Administração da Fundação e que é a minha colega na faculdade, tinha um gabinete no andar de cima. Queriam tratar do tema da cibersegurança, ela sugeriu o meu nome, fui contactado pela editora da Fundação para escrever um livro e deram-me um título inicial, Cibersegurança em Portugal. Eu, conhecendo outros títulos da Fundação Francisco Manuel dos Santos que tem em Portugal, a inovação, a saúde, discute-se amplamente dados históricos dessa área em Portugal. E nesta área não há dados históricos. Para já, porque a área é recente, e, na minha opinião, os dados que existem são extremamente incipientes e não espelham a triste realidade que temos no país. Para já, também devo fazer um aviso. Devem estar todos a saber que esta semana houve ataques sérios. Já vamos lá. Não fui eu que os fiz para dar visibilidade ao livro. Podiam pensar, olha, para dar mais visibilidade ao livro, ele é que fez os ataques. A Fundação também não encomendou, não é? Não te esqueças de me pagar aquilo que combinámos. Portanto, para o público em comum, não é? Literacia... E, portanto, mas agora agarrei no livro que eu tinha e fui ver o que é que conseguia reaproveitar para um público muito alargado, que é a maneira como eu entendo muitas das publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E fiz aquilo que eu jocosamente chamo um Frankenstein bonito, espero eu. Portanto, fui buscar retalhos dos vários capítulos. Alguns não havia espaço. Por exemplo, tenho um capítulo que eu gosto muito de hackers, explicar o que é que são os hackers. Sobre a convergência digital tinha um capítulo muito grande. Portanto, tive de reformular o livro todo, ambicionando que fosse um livro que contribuísse para a literacia digital dos portugueses nesta área. Inspirei-me noutros livros, como por exemplo o livro de Inteligência Artificial do Arlindo, que acabou de entrar. Portanto, do professor Arlindo Oliveira, que exatamente, está aqui meu ex-aluno há muitos anos. E portanto, foi isso que saiu muito aqui. Bem. Eu chamei um Frankenstein bonito porque foi retalhos de várias partes e espero que tenha ficado bonito. Pelo menos a capa é. O conteúdo, já tive comentários de várias pessoas que lhes agradaram, mas também não sei se é por serem simpáticos.
Professor José Triboulet, eu vou-lhe pedir, exatamente, enfim, e contando com a base de literacia do público, que comente a atualidade. Ou seja, comenta a atualidade, não é o livro, é a atualidade. A atualidade, ou seja, que nos conte a sua visão do que se tem passado nos últimos dias, última semana. Estamos num país normal, sereno, em paz, e onde, portanto, o que está a suceder é o que está a suceder no mundo inteiro. Isto é, estamos em ciberguerra. O que se passa no espaço virtual no mundo inteiro, efetivamente, é uma guerra travada por muitas forças, desde logo forças criminosas, forças geoestratégicas, políticas, portanto, há exércitos do bem, há exércitos de defesa, há exércitos de ataque, e isto é o que se passa no mundo virtual. E isto, no contexto de uma sociedade global, mundial, e em particular a nossa, onde os cidadãos têm, como se diz, um nível de literacia digital relativamente baixo, isto é, muito diferente do nível de literacia que os cidadãos têm em relação ao mundo físico. Nós, no mundo físico, temos um património cultural e um conjunto de instintos geneticamente codificados no nosso ADN, que leva a que, por exemplo, normalmente quando atravessamos uma rua, a gente olha para um lado e para o outro. Funciona o instinto de sobrevivência de outra maneira. Há instintos de sobrevivência, de defesa, e depois há regras de comportamento que são programadas em nós através do sistema familiar, do sistema educativo, etc., e que tendem a criar e consolidar uma sociedade onde nós possamos viver idealmente bem uns com os outros, numa base de confiança. Sobre o mundo virtual, nós não temos conceitos nem experiências idênticas. Aliás, quando falamos de mundo virtual, se calhar muitos de vocês aqui presentes não têm propriamente uma percepção do que é que eu estou a falar. Têm uma percepção de coisas que fazem no espaço virtual. Não é? O Facebook, receber um e-mail, essas coisas. Então, se calhar eu peço-lhe que me descreva o que é uma guerra nesse espaço virtual. É o quê? Portanto, o que se passa é assim, há um espaço virtual, o espaço virtual tem bens que têm valor, tem recursos que são têm o quê? Valor. Instituições? Não, tem desde logo informação. Informação é poder. E que se converte em valor. E além de informação, tem todo um conjunto de artefactos com os quais que nós usamos para operar a nossa sociedade. E que quando nós perturbamos esses artefactos, nós provocamos disrupções brutais na sociedade. Isto sempre sucedeu, não é? Quando num ataque a uma vila, alguém envenena o rio da vila, está a criar problemas muito grandes para a sobrevivência da vila, não é? E o que se passa é que neste momento no espaço virtual é extremamente fácil atingir elementos críticos no espaço virtual que operam infraestruturas fundamentais da sociedade toda. Nós podemos dar portanto, exemplos. há toda uma exploração de valor por forças de poder, criminosas, militares, o que queiram, para tirar partido das fragilidades disso. E nós, como sociedade, nós estamos organizados, não temos estruturas, não temos enquadramento legal, não temos um modelo de pensamento partilhado sobre o qual nós possamos defender ainda. Nem sequer temos discurso comum. E, portanto, o que sucedeu nos últimos tempos em Portugal, nomeadamente estes dois fenómenos, um ataque à AMA e um incidente envolvendo uns dados da autoridade tributária, são normais. Quer dizer, e há muito mais disto que está a suceder e que a gente não sabe, em Portugal. Isto é constante e vai piorar. E, portanto, é o mundo em que a gente vive, não é nada de particular. Nós temos é que estar equipados para lidar com isso e não estamos. A Fundação tem vários livros publicados nesta área, sobre os algoritmos, inclusivamente. Um grande sucesso do professor Arlindo Oliveira, um dos best-sellers, não o maior best-seller da coleção.
e também sobre os direitos fundamentais na era digital. Saiu um ensaio este ano. Portanto, deixo essa nota para que, se quiserem, procurarem na coleção da Fundação. Há ensaios que complementam o que nós vamos conversar aqui. Pedro, no dia 10, um ataque de hackers russos paralisou as transfusões de sangue em Londres. Aí não estamos a falar da autoridade tributária, estamos a falar de uma outra coisa. Ou seja, o cidadão comum pode encarar estas guerras, como foi o termo que usou, este conflito, como algo virtual. A questão é que não se trata só de informação, não é? Pode ter consequências que já têm a ver com a vida e com a morte, como numa guerra comum, e lesando os cidadãos fisicamente. O papel mais importante de defesa do cidadão cabe a quem? Aos Estados? Cabe aos Estados, mas também à pessoa individualmente. Vivemos numa sociedade em que as pessoas têm Na União Europeia, há a União Europeia também. Qual é o peso? Sim, há um nível da União Europeia que eu, aliás, procurei repercutir no 7º capítulo, onde falo da cibersegurança em Portugal e dou uma grande ênfase à Agência Europeia de Cibersegurança, a ENISA, até porque eu fui representante de Portugal desde o primeiro dia no Conselho de Administração em 2004 até ao ano 2011, em que foram feitas a nível governamental em Portugal alterações com que eu não concordava e, portanto, pedi para sair. Depois, quando fui coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança durante um período de 2 anos e 1 mês, voltei a ser representante na ENISA. E a ENISA é uma organização altamente relevante porque produz estudos e relatórios da maior importância, que depois, infelizmente, não são seguidos em Portugal nem pelas empresas, eu não diria todas as empresas, mas a maioria das empresas e também no Estado. Se seguissem as boas práticas que a ENISA recomenda, muitos destes problemas não existiam. Aliás, o mesmo, custa-me dizer isso, porque eu procurei no livro transmitir uma opinião positiva em que, se nós usarmos boas práticas de convivência na sociedade e, no caso dos técnicos, boas práticas de engenharia, podemos viver muito melhor no ciberespaço. Infelizmente não acontece isso porque as pessoas são descuidadas, não se investe dinheiro e depois investe-se quando não devia. Mas eu volto à pergunta inicial. Já vamos à responsabilidade e àquilo que cada um de nós pode fazer. Relativamente ao Estado português, por exemplo, e tendo acompanhado, quais eram as suas principais críticas? Há uma diretiva, houve uma diretiva, a diretiva SEDIN, não é? 2016. A diretiva 2017, que foi transposta para a legislação nacional. Quando eu era coordenador do Centro de Cibersegurança, a diretiva NIS, Network and Information System Security, e foi uma das coisas que levou a que eu me tivesse agastado com o que estava a acontecer. Depois a diretiva... Mas pode explicar porquê? Posso? Diga. E está no livro. Estamos todos, está no livro, mas eu antecipo a leitura. Decidiu-se chamar à diretiva, à Lei Nacional de Transposição da Diretiva da Network and Information System Security, que devia ser Lei das Redes e da Segurança da Informação, decidiu-se chamar Lei de Segurança do Ciberespaço. Na minha perspectiva, do ponto de vista técnico, isto é um erro grave. Eu ia dizer outro termo menos elegante. É um erro grave, porque o ciberespaço é muito mais vasto. Basicamente, o ciberespaço é todo o mundo digital e a diretiva só trata de um bocadinho. Espero que agora, quando se transpuser a segunda versão, a NIS 2, que é uma atualização da diretiva, se reverta o nome errado, que, na minha opinião, tem a Lei Nacional, que é a Lei de Segurança do Ciberespaço, até porque o ciberespaço tem imensas novas dimensões, principalmente com o advento da inteligência artificial, sistemas automáticos. O ciberespaço é uma coisa muito mais abrangente. A diretiva é uma coisa muito focada e fazia uma interligação à pergunta que fez com o Tribunal, aí eu tenho o atrevimento de completar, porque isso também vem no livro. Eu procurei que o público em geral disse, é o seguinte: hoje temos imensos sistemas chamados sistemas ciberfísicos, em que há componentes físicos, relés, transformadores, atuadores, etc., que são controlados por computador 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esses sistemas estão a ser atacados com grande frequência, nomeadamente agora na guerra da Ucrânia, na invasão da Ucrânia. É frequente haverem ataques
que se sabe que vêm da Rússia, especialmente as centrais hidroelétricas, centrais elétricas, não só hidroelétricas, na Ucrânia, para perturbar o seu funcionamento. E depois há outro tipo de ataques, que depois a fronteira entre ciberataques a alvos civis ou ciberataques que se podem incluir na ciberguerra, e já agora, não sei se as pessoas daqui sabem, em Portugal há um centro de ciberdefesa que fica no Ministério da Defesa e que trata dos assuntos militares. E, portanto, as infraestruturas militares, com a crescente dependência que os nossos equipamentos militares também têm, especialmente os centros de comando e controlo, o que os exércitos inimigos não lançam só bombas. As bombas matam pessoas, têm os efeitos terríveis que todos assistimos, mas também perturbam infraestruturas que impedem a defesa. E, portanto, há esse tipo de ataques hoje em dia e que são feitos a nível global. Eu falei agora do caso da guerra da Ucrânia, mas, por exemplo, Israel é especialista em desativar sistemas ou utilizar outro tipo de tecnologias. Por exemplo, os tais walkie-talkies e os outros sistemas que os nomes... Pages, já nem me lembrava o nome, porque eram tão antigos, que explodiram. Basicamente, também pode ser considerado um ciberataque de uma componente física. Portanto, havia uma bomba que foi ativada remotamente. E isto acontece muito hoje em dia. Atacar pipelines, atacar estações de tratamento de água. Por exemplo, uma estação de tratamento de água que funciona automaticamente, se forem postos demasiados químicos no tratamento de água, pode ter efeitos de veneno para os cidadãos. Portanto, vivemos numa sociedade em que a dependência do digital é muito grande e muitas pessoas não têm noção disso. E a diretiva NIS e a NIS 2 tratam exatamente desses sistemas ciberfísicos na área da energia, na área dos transportes, na área da banca, dos serviços financeiros, na área da saúde, eu já falo da área da saúde, da área dos serviços digitais e dos serviços financeiros. E, eventualmente, irá tratar dos direitos também do cidadão. A NIS 2 é mais abrangente. O setor da saúde, porque é que é muito atacado? Porque atacam um hospital, os criminosos, e, portanto, há, do ponto de vista dos criminosos no ciberespaço, objetivos táticos de desativar equipamentos militares, mas também há, e na minha opinião até a principal motivação, é o lucro financeiro. Neste momento há redes criminosas altamente profissionais que visam o crime financeiro. Eu, em 2017, durante a transposição da diretiva NIS, lembro-me de ir a uma reunião no edifício Berlaymont com um vice-presidente da Comissão Europeia, em que ele disse: o cibercrime neste momento é uma indústria. Portanto, há redes criminosas altamente profissionais a fazer cibercrime para obter recursos financeiros. E o que é que fazem? Perturbam todos os sistemas que puderem. Estes ataques que aconteceram à AMA e à Autoridade Tributária, não sei a origem, não sei sinceramente, não estou, portanto, terá a ser investigado pelo Centro Nacional de Cibersegurança. E consegue entender o propósito? Normalmente o fim último é roubar dinheiro. Portanto, é primeiro roubar credenciais para, a partir de credenciais, roubar dinheiro. E aí depois existem duas alternativas. Roubam com credenciais, portanto, usernames, passwords e, eventualmente, números de cartão de crédito, etc. E há dois tipos de redes. Há as que roubam credenciais e as validam e as vendem. Para os cibercriminosos que as compram depois fazerem fraudes financeiras. Já agora, eu estava aqui a fazer horas e recebi uma mensagem, SMS, está aqui, recebi, se me permite um segundinho para ler. Creio que nos últimos dias todos nós recebemos mensagens suspeitas. Estimado cliente, restringimos a sua conta, a ordem temporária, a sua conta à ordem, mas já agora o A não tem acento, é a sua conta à ordem temporariamente. Aguarde contacto. Já agora, isto vem com o endereço da Caixa Geral de Depósitos. Pois. Mas quando vemos um número que conhecemos, às vezes é falsificado. É uma técnica chamada spoofing, que falsifica o número do chamador. E depois isto continua a dizer: necessitamos que
se verifique, e depois tem um endereço, https:// e agora cgd-balcão-particulares.com. Ora, a Caixa Geral de Depósitos não, e os bancos avisam isso sempre que nós vamos à página, não carreguem links, nós não enviamos links, mas este é estúpido porque acaba em .com. A Caixa Geral de Depósitos não iria... Portanto, arranjaram o meu número de smartphone, mandaram a mensagem, na esperança que eu clicasse, e se eu clicasse no link podiam acontecer duas coisas, dependendo do que eles querem fazer. Uma é instalarem um vírus no meu smartphone para filtrar, ou seja, remover e copiar para eles todos os dados que eu tenho lá. Uma outra alternativa Ou seja, absorverem digitalmente. A outra alternativa é aquilo redirigia-me para um site. Eu não experimentei. Recomendo que ninguém experimente quando recebe links esquisitos. Essas viagens e depois não são pediam aconselhadas. clique, possivelmente podia aparecer uma página que parecia mesmo a da Caixa Geral de Depósitos, porque hoje em dia as técnicas de mimetização de páginas são extremamente evoluídas, também com os novos sistemas de inteligência artificial, que fazem coisas inconcebíveis, mas que o Arlindo pode explicar, se tiver tempo, noutra altura. O professor Oliveira é especialista em inteligência artificial, como devem saber, e, portanto, ele está muito mais a par disso. Mas há sistemas que fazem coisas notáveis e, portanto, aparecia uma página que parecia exatamente a da Caixa Geral de Depósitos, pedia o meu código de conta, depois pedia o meu PIN e, normalmente, dá um erro a dizer falhou, repita. Só que, entretanto, já capturou o meu PIN. E depois podem usar isso para entrar na minha conta e roubar dinheiro. Tão simples como isso. José Tribulio, queria ouvi-lo sobre qual é a sua opinião sobre as diretivas europeias e o que tem sido a resposta portuguesa ou a concordância portuguesa relativamente a elas e que também que falasse, bem, vamos um bocadinho à pré-história, também para as pessoas perceberem. Há protocolos, não é? Antes os protocolos básicos, o HTTP, que é o primeiro protocolo, não é? de segurança, o protocolo IP, que começaram no início com a ideia de ligar todos, não é? Portanto, haver uma ligação quase universal, certo? É por aí que hoje também se consegue fazer a ciberguerra e o cibertráfico? Bom, vamos São duas perguntas distintas. A primeira pergunta. As normas europeias, obviamente, estão a evoluir e outras normas. Nós também temos, devido à nossa ligação militar com a NATO, temos todo um conjunto de normativos aplicados às forças militares que são bastante avançados e sofisticados, felizmente. Mas a questão básica para mim prende-se com o facto de que realmente nós, em geral, não é só o nosso país, não temos ainda um modelo mental sobre o que é isto do espaço virtual. Quem é nós? O governo? Nós, a humanidade. E deixe-me dizer, isso a nível nacional. Se eu lhe perguntar o que é que existe no espaço virtual, e a gente começa todos entupidos. Começa a falar das aplicações. Há o Facebook, há o não sei quê. Não, mas o que é que está no espaço virtual? Porque no espaço físico a gente tem discurso, nós sabemos falar e comunicar uns com os outros, temos linguagem, temos modelos simbólicos e mentais que têm milhares de anos de construção na humanidade. Quando chegamos ao espaço virtual não temos modelos. E nem conseguimos conversar realmente sobre isto, porque para ter conversa temos de ter uma linguagem comum e modelos partilhados. E isto começa por uma coisa que disse há pouco, que é a questão dos direitos das pessoas, quer dizer, no fundo, das entidades individuais e coletivas no espaço virtual. Mas eu digo assim, não chega. Porque no espaço virtual há outros entes que existem e que têm que ser reconhecidos como existirem e terem direitos. Quer dizer, no mundo virtual, por exemplo, o José Tribaulet no mundo virtual tem que existir, tal como existe no mundo físico. E tem que estar sincronizado, e cada vez mais, automaticamente, entre o que sucede no físico e no virtual. E o José Tribaulet no mundo virtual tem que ter uma corporização virtual, porque a primeira linha de defesa contra os ataques no espaço virtual tem que ser o José Tribaulet que se defende, como no mundo físico também. Portanto, ora, a figura do José Tribaulet virtual não existe. A coisa mais parecida que nós temos em Portugal é o cartão de cidadão, que foi uma grande iniciativa, e que tem uns atributos do José Tribaulet.
mas não tem o José Tribolé no seu todo. Eu vou dar um exemplo que não é caricato, é mesmo a sério. Eu sou macho, sou do sexo masculino, daqueles puro e duros, não é? Não há dúvidas. E isso quer dizer que hoje, nas minhas representações, está lá um beat que diz, agora já não é um beat, que são várias variantes, mas diz, este é macho. Pronto. É masculino. E a questão é assim, se alguém no mundo virtual quiser ir alterar esse beat, eu, José Tribolé, físico e virtual, não tenho defesa. Tem que depender nas aplicações e nos softwares, que estão em não sei quantos computadores. Ora, não deve ser. O José Tribolé virtual está lá e sabe que para eu alterar o bit do sexo do José Tribolé, tem que haver um processo legal, que está prescrito na lei, que envolve todo um conjunto de avaliações e de técnicas e de justificações, e envolve a minha expressão de vontade, e depois uma operação, e no fim diz, ok, ele mudou de sexo. E então podem mudar. Isto é, há um processo para que aquele estado do José Tribolé possa mudar. E, portanto, se alguém tentar alterar o estatuto do José Tribolé, simplesmente porque foi um hacker que entrou e vai lá à base de dados e muda, não consegue mudar. Isto aplica-se ao José Tribolé, aplica-se a um prédio, aplica-se a uma central elétrica, aplica-se a tudo o que existe no mundo virtual. E tudo o que existe no mundo virtual é tudo o que nós humanos consigamos pensar e designar com nomes, com substantivos. E tem que ter direitos jurídicos. Eu tive uma conversa com uma escola jurídica que não vou referir para não criar problemas graves à minha escola e à minha universidade. E que foi um desastre. Porque Então, quando eu comecei a dizer... existe um ensaio da Fundação só sobre isso. Direitos fundamentais na era digital. Mas o que falam é de direitos de pessoas ou de empresas. E as outras coisas? Bem, enfim... Só um facto que nós nem sequer concebemos. Que haja entes no mundo virtual que têm existência, têm um ciclo de vida, que nascem, que existem, que têm processo de transformação e que um dia podem extinguir-se. E têm que ter direitos, e têm que ter deveres, tem que haver legislação. Isto é, garantir que alterações aos atributos essenciais dessas entidades só podem ser feitas por processos legais. Isso é infraestrutural à defesa. Isto é, eu não acredito nunca que seja um Estado, ou a União Europeia, ou o Trump, ou seja quem for, que vai defender o espaço virtual, nem sequer os nossos direitos individuais. É impossível. É preciso repensar de base a estrutura com que nós lidamos mentalmente com o espaço virtual. E, portanto, para si começa em cada um de nós. Evidentemente. Isto é aquilo, o exemplo, que aliás o livro do Pedro é um contributo muito importante. Porque tem para indicações a chamada, práticas. Porque está fundamentalmente dirigido ao cidadão. Mas tem uma parte do livro que não é dirigido ao cidadão. É dirigido às entidades com responsabilidades. Que são entidades individuais, aqueles que têm cargos, que têm responsabilidades. E que têm um grande problema. Em Portugal e em outros países. É que eles não sabem pensar nisto. E também, Deus lhes perdoe, ninguém os ensinou. Quer dizer, tem que ir para a escola e aprender. E nós, no técnico, na Faculdade de Ciências, somos capazes de os ensinar, se eles quiserem aprender. Porque é preciso estudar e perceber e exercer o caco para conseguir ver como é que se pensa nisto. Como é que se tomam decisões sobre algo que a gente nem sequer é capaz de explicar o que é. Então vão a isto, é o password, é não sei o quê. Olha, vou-lhe dizer, em relação a esta questão, por exemplo, da AMA, eu, independentemente de responsabilidades individuais que possa haver de alguns técnicos e de alguns responsáveis, que há sempre, mas no meio disto tudo isso é natural. Há uma coisa que é preciso perceber, é assim, como é que se concebe uma organização com a responsabilidade da AMA e com o sucesso que tem tido, com o cartão de cidadão, com a chave móvel digital, que é hoje um instrumento fundamental para a vida nacional. Com a assinatura digital também. Não, é para ver, para fazer contratos. Os médicos passarem receitas. É fantástico. Não podem passar receitas a partir da PEM. Uma empresa que está a submeter um caderno de encargos num concurso que tem um limite à meia-noite e de repente não consegue assinar os documentos. Porquê? Porque a chave móvel digital não está a operar. Não é aceitável, isto é impensável. E agora pergunta-se assim, não é o que sucedeu, não é o facto de ter havido problemas com a AMA e a chave móvel digital ter ficado inoperacional. É assim,
Como é que tantos dias depois ainda não está operacional? Quer dizer que não tem um sistema alternativo com uma performance mais degradada, mas que é capaz de ser reposto em 12 horas. E diz assim, mas isso em Portugal não existe. Existe. A Segurança Social tinha, eu hoje não sei se tem, eu fiz inspeções à Segurança Social a meio da década passada, onde se fez exercícios, exatamente dizer assim, olha, os centros de computação da Ciência Social em Lisboa, foi tudo ao ar, foi tudo destruído, houve um terremoto, e em quanto tempo é possível repor o funcionamento mínimo da Segurança Social para pagar pensões, para receber os descontos? Epá, ele levou 12 horas. Porque se tentou, testou, levou 12 horas a repor. E eu pergunto, como é que a chave móvel digital e os seus serviços dizem muito bem, é preciso cuidado para não haver problemas. Sim, mas esse cuidado devia-se ter feito em testes antes. Não é agora. Agora sim, com a presença do Almirante António Gameiro Marques, diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança. E quando entrou, enfim, teve uns percalços, não conseguiu ver logo no início, eu disse-lhe que chegou na hora certa. E porquê? Porque eu estava a perguntar ao autor, ao Pedro Veiga, que sistemas nós temos, que softwares temos para assegurar a nossa segurança, por exemplo, que tenham sido utilizados nestes dias. Que softwares temos? A segurança não se faz só que ferramentas? A segurança... Com quê? Como é que nos defendemos? É uma pergunta vasta. É uma pergunta extremamente vasta. A defesa no ciberespaço é a conjugação de um conjunto de coisas que o professor Pedro Veiga bem sabe quais são, porque foi coordenador do centro. O senhor professor Tribolé também sabe, e não se fazem só de ferramentas. Se quisermos mapear isso às ferramentas, eu diria que, e parafraseando aqui o seu professor José Tribolé, as máquinas de carbono, que somos nós, são as mais importantes. Nós vínhamos nessa linha, precisamente. Porque eu posso, aliás, resumir que a primeira parte, sim, nós chegámos, da primeira parte veio exatamente sim. essa conclusão. E deixe-me só dizer, recentemente saiu um relatório da ITU sobre o nosso Estado, comparado com mais de 205 países, salvo erro, e a área onde nós estamos menos boa, ou seja, onde ainda temos capacidade para crescimento, é precisamente na área da organização e das pessoas. Este incidente que faz hoje uma semana que ocorreu, prova bem isso. E o facto de não termos feito algo que, ou melhor, termos feito tarde aquilo que deveríamos ter feito, que era criar uma equipa de resposta, ativar, ela existe. Mas eu vou pedir, há quanto tempo é que existia? Porque é que ela foi criada? Ela existe já há algum tempo, até está inclusive na legislação, mas nesta situação, por exemplo, a última vez que tinha sido ativada foi durante as Jornadas da Juventude em agosto de 2023. E estava de prevenção, não é? Portanto, estava e inclusive mudou-se fisicamente para a Defensor de Chaves, onde é as instalações do Sistema de Segurança Interna. Agora, o que nós temos é que ter uma mentalidade de comando e controlo, uma mentalidade onde se juntam as pessoas pertinentes para resolver o incidente e estão permanentemente assim. Temos equipas do Centro Nacional de Cibersegurança, H24, desde quinta-feira à noite, a trabalhar com a AMA, nas instalações da AMA, para não só garantir que o mal já não está dentro e repor os sistemas. Agora, o ataque tem sido... foi extenso e foi a uma coisa que está no vértice de tudo, não é? Que é a componente de certificação eletrónica que é usada por todas as áreas do Estado, por todos nós quando usamos... Para identificação.
identificação e autenticação. E também por setor privado. Hoje em dia existem bancos, não é? Por exemplo, que usam a chave móvel digital para se autenticarem nos seus próprios sistemas. Ou seja, é precisamente atingir o ponto X da cidadania, não é? Do cidadão, da presença do cidadão no ciberespaço. Sim. Todavia, é preciso também não pôr as pessoas em pânico, porque a maior parte dos serviços, as pessoas é que se esquecem, têm métodos alternativos. Por exemplo, as prescrições eletrónicas de medicamentos, quando vamos ao médico, não é? Hoje em dia toda a gente, e é bom, é ótimo, receber num SMS, que depois vai-se à farmácia e não há receitas em papel nem nada disso. Tivemos que reverter, em algumas situações, para a prescrição manual. Mas isso faz parte da doutrina. Agora, o que é importante aqui é que também as pessoas saberem que, e eu cheguei atrasado porque tive precisamente, enfim, a ajudar, a contribuir para a solução, ao meu nível, naturalmente, é preciso que as pessoas tenham confiança na forma como as coisas estão a levantar. Podem dizer, está a demorar muito tempo. Uma semana é um tempo enorme. É difícil ter essa confiança quando nos diz, bem, enfim, e disse da forma muito clara que não estavam preparados, não é? Que não se estava preparado. Não, eu não disse isso. Atenção. O que eu disse foi que demorámos algum tempo a ativar um modo de funcionamento em emergência. Não é? As equipas técnicas juntaram-se logo, mas não é só esta a componente. Os senhores e as senhoras que aqui estão conseguem compreender aquilo que está a passar se a comunicação for clara, for numa linguagem simples, e isso chama-se comunicação estratégica, que os senhores jornalistas conhecem muito bem. Que lhe estou a pedir. Muito bem. E, portanto, houve necessidade de dizer, não vamos reagir às notícias, vamos liderar o processo de comunicação. Claro. E nós, em Portugal, até temos um excelente referencial, que foi o que aconteceu em 2022, que foi um ano de muita aprendizagem. Tivemos 25 grandes ataques no nosso país, um deles logo no dia 2 de janeiro, à empresa, mas aquele no qual aprendemos mais foi o da Vodafone, em que o próprio CEO da Vodafone, de forma exemplar, liderou o processo comunicacional e todos os dias, à mesma hora, comunicava o que se estava a passar. E comunicava aquilo que ele achava que se devia comunicar, liderando a comunicação. E foi isso que mudou um bocadinho ao longo deste processo. Todos os dias, agora às 6h30 da tarde, sai um comunicado para os órgãos de comunicação social, e foi nisso que estive a colaborar agora. Mas essa é a informação que, enfim, que obviamente os cidadãos, à qual os cidadãos têm direito numa circunstância destas. E numa democracia têm claro, acesso, têm que ter. Gostaria de aproveitar a sua presença aqui para percebermos mais concretamente e termos acesso àquilo que não é tão fácil, não é? A sua presença aqui é um privilégio absoluto para, precisamente, nos dar a literacia necessária para nós entendermos até a forma como podemos colaborar a partir de agora e pensarmos o que é que eventualmente vai ser feito a partir de agora ou deve ser feito a partir de agora de participação do próprio cidadão para se proteger. O cidadão, para se proteger, tem que, e como diz muito bem um livro do professor Pedro Veiga, que tem aqui uma parte inteiramente dedicada à capacitação das pessoas, os cidadãos têm que e devem olhar para estas questões como, se calhar, quando surgiram os veículos automóveis, tiveram que aprender a conduzir e a viver no terreno com a presença dos carros. Ou seja, hoje em dia, e se calhar alguns de vocês já me ouviram dizer isto, porque também já estou ali há tempo demais, antigamente, quando se entrava no carro, não era natural pormos o cinto de segurança. Ainda me lembro, a minha avó não gostava de pôr o cinto de segurança, porque se houvesse um acidente, depois não conseguia escapar-se do carro e não sei o quê. Hoje em dia, quando entramos no carro, isso é automático, não é? Quer dizer, é automático. Nós nem pensamos, vamos lá acima e puxamos. Ora, a questão
o facto de estarmos tão expostos ao digital e usarmos tanto o digital implica que nós tenhamos conhecimentos fundamentais, até de cidadania, na utilização ética e responsável dos dispositivos digitais. E é nisso que o Centro Nacional de Cibersegurança tem investido desde o princípio, continua a investir. Temos um projeto que é a Sea Academy, que está já com quase 2.000 alunos formados desde o seu início, e portanto que tenta e que procura chegar à capilaridade das pessoas. Associado a isso, todos nós vamos ter a possibilidade de, na nossa grande área de residência, ter centros de competência em cibersegurança. Vão ser 7, espalhados por todo o país, que não só vão dar formação, mas também... Vamos ter quando? Já estão. Na segunda-feira vou estar numa pequena cerimónia em Oeiras para o arranque formal do Centro de Competências da Área Metropolitana de Lisboa. É um consórcio de câmaras, de universidades. Por exemplo, o do Norte contempla todos os institutos politécnicos e universidades da região Norte e as CIMs, todas as comunidades intermunicipais. Hoje, por exemplo, decorreu no Peso da Régua, um fórum de cibersegurança da administração local, onde estiveram todas as CIMs acima do Douro, com todas as câmaras municipais presentes. Portanto, é isso que nós estamos a fazer, no sentido de chegar junto ao cidadão, regularmente, e começou no tempo do professor Pedro Veiga, a produção de cursos online que são regularmente atualizados. Durante a pandemia criámos mais 2, um para as pessoas saberem fazer compras online com segurança, para as pessoas, que é outro para termos comportamentos menos ou mais saudáveis nas redes sociais, que é o cidadão cibersocial, e portanto é esse o trabalho que fazemos permanentemente. Agora, como imagina, quando conduzimos um carro, e por muito bons condutores que sejamos, há sempre o outro. E por vezes há acidentes provocados por outros. E por isso nós temos que ter na internet, que não foi concebida para ser segura, nem fofinha, foi concebida para ser rápida, flexível, abrangente, nós temos que ter comportamentos conducentes com o meio em que estamos. Existem vários planos, eu estava a ir nesse sentido. Na primeira parte da conversa falámos do plano que é o singular, o plano do cidadão. Sim. Temos o plano nacional. Não esperamos, em princípio, que em Portugal haja um tornado como na Flórida, não é? Mas, sim, na verdade, no ciberespaço isso pode acontecer. Ou seja, há um plano universal. Estávamos a falar dos protocolos iniciais, do HTTPS, do IP, portanto, que une universalmente, em termos de perigo, todo o mundo, certo? Sim. Portanto, não há, como nós diríamos em Portugal, sempre pensámos, nós não somos ameaçados porque somos um país pequenino. Em termos físicos, nós temos uma perspectiva da nossa necessidade de defesa. Em termos Temos. Enfim, é diferente daquilo que teremos que ter em termos cibernéticos, certo? Sim, porque, veja, nós estamos num espaço europeu. Hoje, dia 17, e em boa hora este evento ocorre no dia 17, é precisamente o dia em que os Estados-membros todos deveriam ter feito a dita transposição da Diretiva NIS 2. Já falaram nisso. Falámos da NIS 2, não falámos da data. Mas era hoje. Tal como a diretiva das entidades críticas, a Critical Entities Resilience Act. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para cumprirmos a meta, não controlámos a agenda política e, portanto, estamos um bocadinho... A diretiva já está em projeto de lei, o projeto de lei está com o Sr. Ministro da Presidência, acabaram-se os trabalhos de elaboração do projeto de lei há cerca de uma semana e a intenção é o Sr. Ministro pô-la em consulta pública dentro de pouco tempo para que em dezembro vá ao Parlamento. Eu dava nota que neste momento existe a Bélgica, a República Checa, a Croácia e a Hungria
se a memória não me atraiçoa, são os Estados que já fizeram a transposição, sendo que a Bélgica é o Estado-membro que a tem mais completa a sua transposição. Quando digo completa é não só a legislação, como também as ferramentas que lhe estão jusante. Nós vamos fazer o nosso caminho. Na diretiva NIS 1 atrasámos-nos um bocadinho, era para ser transposta, foi transposta em dia 13 de agosto de 2018, deu origem à Lei 46, e nesta estou convencido que não vamos aí demorar para tanto correspondermos àquilo que está a ser feito na União Europeia. A pergunta vai ser para os três, temos muito pouco tempo já para acabar, e é muito concreta. A cibersegurança num país, neste caso em Portugal, depende até que ponto de uma decisão política específica? Ou de uma orientação política? Eu pessoalmente penso que depende muito. Isto é, os poderes políticos e os poderes de governação do país têm que definir, instanciar e dar meios para uma efetiva defesa cibernética do país, não apenas na área militar pura, mas na área civil. Há muitas coisas feitas, e o exemplo mais marcante e importante do que foi feito na última década e meia é o Centro Nacional de Cibersegurança e toda a sua atuação, que é a todos os tipos de louvar. Mas há muita coisa que falta e, nomeadamente, em parte, alocação de meios. Eu não posso deixar de fazer aqui uma pergunta ao meu amigo Almirante Gameiro Marques, porque é uma coisa que neste processo me perturba. Me perturbou muito, neste caso, provavelmente por ignorância minha, que não conheço os factos, a não ser a comunicação social. É assim, sendo evidente que a chave móvel digital é uma componente vital hoje na vida dos cidadãos e da administração pública, na vida económica toda, política, saúde. Eu pergunto se as infraestruturas informáticas da AMA estão dotadas, estão dadas da mesma importância que infraestruturas críticas e têm os sistemas em hot stand-by de duplicação que permitiria, uma vez detectada essa contaminação no topo, desativar um dos sistemas e ativar o outro em 24 horas. Mas, eu pergunto-me como é que isso não se fez. Porque, com certeza não tem isso. E não me espanta que não tenha. Se não tiverem, porque há muitos outros críticos na administração pública que não têm. Não, mas espera, ao ser evidente, vem dar a resposta à sua pergunta. Porque a responsabilidade não é do diretor da AMA ou do presidente da AMA, nem provavelmente da secretária de Estado ou da ministra. Quer dizer, há uma questão de dar relevância nacional à defesa de algo que é crítico para o país, nomeadamente as infraestruturas críticas. Sim. Pedro, vou deixar-te assim. Eu estava a falar, para si eu pergunto-lhe concretamente em termos de geoestratégia nacional. Vamos ver, concordo, não diria a 100% com o que foi dito, mas as pessoas também têm responsabilidades. Sim. O cidadão também tem um papel fundamental na responsabilidade. Quer cidadão a nível individual, quer um cidadão, por exemplo, quando é um gestor de uma empresa. Eu tentei no capítulo das empresas chamar a atenção que muitos gestores não têm boas práticas. E, inclusive, e lamento dizer isto, que eu fui muito positivo no livro a elogiar, e continuo a elogiar, o cartão de cidadão e a chave móvel digital, acho que são fundamentais. E, infelizmente, o que aconteceu agora deita abaixo essa confiança, porque é difícil ganhar confiança, perdê-la é instantâneo. Não me admiro nada que muitos cidadãos dizem, agora não quero usar aquilo. O Pedro Veiga, um aldrabão, pôs aquilo no livro, mas eu não posso confiar. Eu acho que a responsabilidade vai um bocadinho acima. Depois, já agora, uma coisa que quando eu estive no Centro de Cibersegurança Conselheiro Almirante... Já estamos mesmo no final. Mas eu vou tentar ser rápido. Tivemos uma coisa que se defendia muito, era a importância de os gestores investirem em cibersegurança. E dizia-se, investir, usa a palavra investir, não é gastar dinheiro. Porque se não se investe, depois perde-se muita coisa. E estamos a ver o que aconteceu esta semana. E, por exemplo, hoje no Público vinha uma notícia, lá na primeira página, a Agência Alvo de Ciberataque faz ajuste direto, urgente entre aspas, para evitar novo ataque.
Ora, porquê é que não investiram antes a proteger toda a infraestrutura? E a chave digital tem em particular, que é chamada infraestrutura única. Ponto único de falha. Se falha, colapsa uma quantidade de coisas. Aprendemos com a experiência, também é verdade. Eu uso muitas vezes como experiência, por exemplo, a indústria aeronáutica. Se na indústria aeronáutica se fizesse com tanta ligeireza lançamento de coisas e caiu um avião, já dizia, coitadinhos, olha, houve uma falha de segurança, vamos agora investir no próximo avião. Eu estou a ser um bocado provocador, mas porque eu tenho ouvido muitas pessoas, e tentei transpor isso para o livro, eu uso 2 amigas minhas que são médicas, portanto são pessoas com uma formação avançada, não são o cidadão normal, e eu auxilio-as na utilização destas tecnologias. Comum, podem ter uma formação... Está bem, mas são pessoas com a capacidade intelectual maior, pelo menos é a minha avaliação, que o cidadão normal. E elas às vezes vêm aflitas com coisas. Por exemplo, a gestão de passwords. Há uma delas, eu guardo-lhe as passwords. E porque ela tem tantas que se esquece. E às vezes telefona-me, Pedro, qual é a minha password? Eu tenho-as cifradas no fecheiro e digo. A outra... porque teve problemas com a PEM, a prescrição eletrónica médica, pediu-me ajuda, eu fui ajudá-la, e aquilo tem um PIN, portanto, tem-se um identificador, um PIN, depois recebe-se um código para validar. Quando ela pôs o PIN, é o ano em que eu nasci. É impressionante o número de pessoas que para o cartão multibanco, eu não pergunto quem é que tem o PIN do cartão multibanco igual ao ano em que nasceu aqui, para as pessoas não se envergonharem. Muito bem. Mas muitas pessoas usam como PIN o ano em que nasceram. Os ladrões sabem isso quando apanham uma... E, portanto, há uma responsabilidade individual das pessoas, quer o cidadão, quer depois na posição que elas têm dentro das organizações. Claro. Como gestor de uma empresa, etc. Se houvesse mais tempo, falávamos, mas fico por aqui. Mas até porque há outras pessoas que têm coisas importantes a dizer. Queria especificamente que me respondesse a esta questão da geoestratégia. Porque, evidentemente, também tem que ser feita a toda a hora uma análise do panorama internacional, da política internacional, e isso tem a ver com o posicionamento do país na geopolítica, não é? Na geoestratégia. Qual é a posição de Portugal e como é que Portugal, nessa área, é um ator global. Nós, ao longo deste tempo, e 2020, por causa da pandemia, e depois em 22, não só por causa dos ataques que nós tivemos, mas também por causa da guerra da Ucrânia, foi bem patente o posicionamento dos atores hostis na dimensão física, que também, como estavam também no mundo digital. E no mundo digital nós sofremos, e essas manifestações são normalmente associadas a eventos em que Portugal está associado. Por exemplo, quando houve uma entidade proeminente política portuguesa, que foi à Ucrânia, ou duas, e isso manifestou-se no ciberespaço e nós sentimos isso. Por isso, eu costumo dizer, e talvez em nota de fecho, eventualmente, que o nosso maior perigo e a nossa maior ameaça é que, através do ciberespaço, sejam, apesar dos ransomwares e destas coisas todas que nós sentimos todos os dias, façam tal maneira coisas que alterem os fundamentos da nossa sociedade. Exatamente. A forma como nós percepcionamos a sociedade, que leva a que seja difícil, se não impossível, só recorrendo à informação que está no digital, distinguir a verdade da mentira, e isso corrói os fundamentos das democracias. E há pessoas no mundo... Porque vejam, um relatório que é emitido todos os anos em fevereiro, há pessoas no mundo com o desígnio de diminuir o número de países que vivem em democracia, porque eles estão a descer desde 2006. Há um relatório que todos os anos, na mesma altura, acedo, e isso é paradigmático. E isso é feito usando a tecnologia para o mal. E para mim... esse é o nosso maior papel, no sentido de a usar para o bem e pugnar para que no nosso círculo de amigos, na nossa família, ela também seja usada para o bem. Proteção confiável ou missão impossível foi o debate sobre cibersegurança, um dos 3 novos ensaios lançados neste rentrée pela Fundação
Francisco Manuel dos Santos, muito obrigada a todos os presentes e ao público também. Muito obrigada.